Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós estamos aqui nessa tarde, Deus, para declarar a Tua santidade. Declarar, Senhor, que Tu és santo acima de todas as coisas. Queremos declarar, Senhor, que acima de nós está o Senhor, Deus. Glorificamos, ó Deus, a Ti, engrandecemos o Teu nome e já Te agradecemos, ó Deus, pela ministração, ó Deus, que o Senhor já começou a fazer desde que iniciamos esse tempo agora à tarde. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar no Senhor e saber que Tu és um Deus presente e a Tua grandeza, ela pode ser vista, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, ó Deus, e queremos que a nossa vida, Senhor, ela possa ser para o Teu louvor, que a nossa vida ela possa ser expressão de louvor e gratidão a Ti. Nós Te exaltamos, ó Deus, nós Te exaltamos. Muito obrigado, Senhor. E continua a falar, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom vê-los aqui. Muito bom estarmos juntos nesse tempo para a gente partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, das verdades encontradas na palavra do Senhor, verdades que nos alimentam, verdades que nos fortalecem, verdades que nos guiam na nossa caminhada de fé, não é verdade? E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Texto da nossa reflexão começa ali no verso de número 24, Colossenses 1, a partir ali do verso de número 24. A palavra de Deus diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Muito bem, palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, à igreja de Colossenses, consequentemente, à igreja contemporânea de hoje, a nós, palavra de Deus para nós. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que a esperança ela parece escassa, A esperança parece quase nem existir, não é verdade? A esperança parece algo até utópico. As pessoas, elas quase não têm mais esperança com relação ao futuro, principalmente se olhar aí em cenário político, econômico. As pessoas andam desmotivadas, as pessoas andam como que, vamos aí, Vamos ver até onde vai, vamos ver o que acontece.
E a gente percebe claramente então que o mundo tem clamado por solução, o mundo tem clamado por uma saída, o mundo se angustia, o coração humano se angustia diante do sofrimento e muitos se perguntam: vale a pena continuar crendo? Vale a pena continuar esperando? Vale a pena exercitar uma fé? Isso, tamanha escassez de esperança, as pessoas não têm mais esperança. Aliás, as pessoas não conhecem a esperança, as pessoas desconhecem a esperança. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa do Evangelho, ele foi preso porque ele pregava o Evangelho. E ele responde a essa igreja aqui com coragem e fé. Ele não estava num resort, ele não estava na beira da praia e falando para o povo: tenho fé, tenho esperança. Não, ele estava preso. Ele estava na prisão. E ele fala com ousadia, chamando então a igreja a ter fé. E ele fala de um mistério que estava oculto aos gentios, ao povo. E qual que era esse mistério? O que ele fala ali: Cristo em vocês, a esperança da glória. Este era o segredo, este era o mistério que estava oculto, e agora, por meio de Paulo, do ministério dele, esse mistério era revelado a todas as pessoas. Cristo em vós é a esperança da glória, é a esperança da presença de Deus nas nossas vidas, é a esperança de termos a presença de Deus todos os dias até a eternidade. Cristo em vós, Cristo em vocês. Essa frase, ela resume uma verdade gloriosa, não é verdade? A esperança, ela não está fora. A esperança está dentro de nós, que é Cristo Jesus. Perceba, a esperança não é você, ela está dentro de você, que é Cristo Jesus. E é por causa disso, por causa da presença dele, mesmo em tempos difíceis, mesmo vivendo momentos de dificuldade, nós servimos a Deus com alegria. Nós nos prostramos diante de Deus com alegria. Nós muitas vezes sofremos um propósito e caminhamos com os olhos na eternidade, porque Cristo em mim, Ele é a esperança que eu preciso. Por isso que muitos cristãos sofriam quando a igreja estava sendo formada e ela estava sendo perseguida. Eles sofriam, morriam nas mãos dos romanos, mas eles não negavam a Jesus, porque a esperança dele não estava naquele ambiente, a esperança deles estava em Cristo Jesus. Você pode ferir a minha alma, mas você não pode tirar a minha vida. Olha que interessante, você pode ferir a minha alma, mas você não pode tirar a minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor, e ainda que eu morra por causa do Evangelho, eu ganhei. Eu venci. Essa é a diferença daqueles que realmente entregaram a sua vida para Jesus e descansam nessa esperança verdadeira. No verso 24 fala: sofrimento com propósito. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo aqui, ele se alegra pelo sofrimento em si, por aquilo que ele estava enfrentando, e não exatamente pela dor. Ele não se alegrava, porque dor dói, né? Todo sofrimento causa um desconforto, mas a alegria era por aquilo que o sofrimento iria causar, né? Qual era o resultado daquele sofrimento? Era por causa disso que ele se alegrava.
Você acha que ele recebia chibatadas? Ele era açoitado? Você acha que ele sorria, dava risada? Não, lógico que não. Possivelmente gritava de dor, chorava. Era um sofrimento, mas por causa daquilo que iria resultar daquela dor, ele se alegrava em Cristo Jesus. E ele fazia aquilo para a igreja, por causa da igreja, para que o evangelho cada vez mais atingisse as pessoas e as pessoas pudessem conhecer esse Cristo que ele pregava. Ele sofre por amor à igreja. Ele entende que servir então à igreja e servir ao evangelho envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Seguir a Deus envolve sacrifício. Eu preciso abrir mão de vontades próprias para seguir a Deus. Eu preciso abrir mão de interesses pessoais para ser um discípulo de Jesus. Ou seja, exige sofrimento, exige renúncia, exige ainda hoje um comprometimento meu com Deus. Quem tem Cristo como esperança não foge do sofrimento. Quem tem Cristo como esperança, ele não foge do sofrimento, porque o sofrimento passa a ser parte da minha missão. Parte da minha missão. Ele enfrenta aquele propósito ali com alegria. Existem perseguições hoje. Hoje existem perseguições. Existem países onde o evangelho sequer pode ser falado ao ar livre, porque você pode ser morto, pode ser fuzilado. Existem países que eles fazem o culto em cavernas. Ainda hoje, 2025, existem países que eles se escondem para ter os cultos, porque se eles forem pegos, eles serão mortos. Isso requer o quê? Existe uma dor, existe um sofrimento, mas eles fazem porque é parte do propósito. E se porventura forem descobertos, e se porventura forem pegos, pode tirar a minha vida, mas eu não a perdi, porque eu fiz isso para Cristo Jesus. Um discípulo verdadeiro tem essa consciência, enfrenta o desafio com propósito e alegria. Hoje nós sofremos também, sofremos pelas nossas famílias, sofremos pela igreja, pelo ministério, mas não podemos nos esquecer que todo sofrimento existe um valor eterno, tem um valor eterno, ele não é em vão. Nós não podemos abrir mão. Uma outra lição que esse texto aqui nos traz, ali a partir do verso 25 ao verso 27, que diz respeito ao serviço com fidelidade, do qual me tornei ministro, dizendo Paulo aqui, para anunciar plenamente a palavra de Deus, o mistério Cristo em vocês, a esperança da glória. Então aqui, como foi dito, Paulo se vê como ministro da palavra não por mérito, mas por responsabilidade dada por Deus a ele, concedida por Deus. E ele proclama esse mistério, e ele proclama isso com responsabilidade. E essa habitação que somos nós é a certeza de uma glória futura. A palavra de Deus diz que quando eu entrego a minha vida ao Senhor, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo, hoje eu não faço mais. Por quê? Porque Cristo habita em mim. E a palavra de Deus nos ensina que onde há trevas não tem como ter luz. Não tem assim, um pouquinho de treva e um pouquinho de luz, não. Se Cristo entra, uma mudança precisa acontecer dentro de mim. As coisas velhas são deixadas para trás, tudo se faz novo. Por causa disso, então, Paulo, ele fala, nós somos habitação
de Cristo Jesus. Então, Cristo em nós é a nossa esperança da glória eterna. Cristo em mim é como se ele dissesse assim, se Cristo está em mim, eu posso ter a esperança de um futuro que o Senhor sempre vai estar comigo, porque Ele está agora comigo, Ele habita na minha vida. Então, se eu creio que Cristo está em mim, o mistério é esse, Cristo em mim, a esperança para a glória, a esperança da glória, então eu acredito que a partir de agora, a partir desse momento, a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida pertence a Ele. Por isso eu sirvo a Deus com fidelidade, porque eu sei que se eu virar a esquina ali, o Senhor estará comigo. Se eu for lá no lacustre, o Senhor estará comigo. Se eu for aonde for, o Senhor estará comigo, porque Cristo em mim, a minha vida foi transformada. As coisas velhas foram deixadas para trás, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Essa é a nossa esperança. Será que Cristo tem habitado em você? Será que você tem levado Cristo? Nós não pregamos filosofia, autoajuda, moralismo, essas coisas aí que a gente vê muito. A gente prega um Cristo crucificado, a gente prega um Cristo que morreu numa cruz para que os meus pecados fossem perdoados e eu me tornasse justo diante dele, por causa dele, por causa da obra dele na minha vida. É isso que nós pregamos. E aqui nos leva ao terceiro ponto, ao terceiro ensino aqui desse texto, que está lá nos versos 28 e 29. Nós o anunciamos, advertindo e ensinando a todos com sabedoria, para que apresentemos todo ser humano perfeito em Cristo. Então o objetivo aqui do mistério que Paulo está falando, ele não era superficial, ele não era algo assim raso, mas era algo com profundidade. A ideia dele aqui era formar pessoas maduras em Cristo Jesus. Esse era o propósito do ministério de Paulo. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu estou preso, mas eu estou incentivando vocês, continuem firme, continuem nessa jornada, porque vocês vão amadurecer como eu tenho amadurecido. Como quem diz assim, olhem para o meu sofrimento, olhem para aquilo que eu estou vivendo, para que você cresça também, para que você se desenvolva e para que você seja um servo leal e fiel. Os discípulos de Jesus, eles cumpriram fielmente a missão de ir fazer discípulos e proclamar o Evangelho a toda criatura. E eles pagaram um preço caro por isso. Todos eles, tirando João, mas todos eles foram martirizados. Um morreu com uma lança, o outro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi decapitado. Todos sofreram por causa de Cristo, para que o Evangelho chegasse então até nós. Então a missão de cada um de nós, e como foi dos discípulos, como foi do apóstolo Paulo, era fazer com que os novos discípulos se tornassem pessoas maduras. Hoje nós pregamos aqui, nós anunciamos Jesus para que você se torne um cristão maduro. Existe a ilustração, de bebê espiritual, aquele que acaba de se converter, aí uma criança, jovem, pai. Ele mostra nas escrituras esse crescimento, Então você começa como uma criança, se torna jovem e se torna pai. O que o pai faz? O pai gera, não é? Gera novos filhos, gera uma nova família. Então, olhando para o reino de Deus, é justamente isso. Nós crescemos, é um processo onde a gente deixa de ser criança, a gente aprende a viver, se torna forte como um jovem e se torna pai, aquele que vai cuidar de outras pessoas e que vai gerar novas pessoas. Maturidade é o que Paulo nos ensina nesse texto. Essa era a missão dele: evangelizar, advertir, ensinar. Mas tudo isso
com sabedoria, para levar os crentes à maturidade. E ele deixa claro que não é por força própria, ele deixa claro que não é na força do seu braço que ele consegue tudo isso, não, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida, o poder de Deus que opera nele. E nós vamos sair da condição de criança, se tornar jovem e chegar a pai, se o poder de Deus estiver nas nossas vidas. E isso só vai acontecer se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor de fato e nós caminharmos para o crescimento. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem pagar o preço. Lembra uma criança que ela está começando a aprender a andar, quantos tombos ela leva, né? Quantos tombos ela vai levando até que ela aprende a caminhar. E daí quando ela aprende a caminhar, ela aprende a correr. E ela vai se desenvolvendo ao longo da caminhada de fé dela. Aliás, da caminhada física dela. E na nossa vida espiritual é o mesmo processo. Nós precisamos ter um objetivo. Eu quero crescer no conhecimento de Deus. Eu quero crescer no meu relacionamento com Deus. Qual é o alvo do teu ministério? Qual que é o alvo da tua vida com Deus? Qual que é o alvo da tua caminhada cristã? Qual que é o teu objetivo? Para que você faz o que você faz? Por que você vem aqui? Qual que é o teu objetivo? Paulo nos convida a investir de forma a nos tornarmos crentes maduros, com os olhos da glória futura, com os olhos daquilo que virá. Nós precisamos, em primeiro lugar, desejar o crescimento, e em segundo lugar, nós precisamos dar passos para alcançar o crescimento. Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa aqui não é uma esperança frágil, não. Essa aqui não é uma esperança humana, passageira. É uma esperança viva. É uma esperança real. É uma esperança que habita dentro de nós. Cristo, Ele é a garantia da nossa salvação. Cristo é a garantia, é Ele quem nos dá força no presente e no porvir, daquilo que virá. É Ele quem nos fortalece. Ele é a certeza do futuro. Ele é a certeza. E essa esperança não nos decepciona. Talvez você já tenha tido a sua esperança frustrada por alguma situação, né? Quantos talvez não fizeram uma prova e foram reprovados naquela prova? Quantos fizeram um teste e foram reprovados naquele teste? E de repente a sua esperança se esvai, né? A sua esperança vai embora, você fala, não tem jeito, não vai dar certo. Ou você buscou um emprego e recebeu um monte de porta fechada, sua esperança vai indo embora. Mas a esperança em Cristo Jesus, ela não decepciona. A esperança nele nos mantém firmes. Se você ler Romanos 5,5, fala um pouquinho disso. A esperança não decepciona. Onde está a tua esperança? O que você tem feito para o teu crescimento? O que você tem feito para o teu crescimento? Uma criança crescer, ela precisa se alimentar bem, dormir bastante, para que ela comece então a crescer e se desenvolver. Ou seja, Deus dá o crescimento para ela, mas existe a participação dela de alguma forma. Ela precisa se alimentar, ela precisa comer, ela precisa dormir, ela precisa descansar, e assim o crescimento se torna natural. O que você tem feito para o teu crescimento espiritual? O que eu tenho feito para o meu crescimento espiritual? Às vezes a gente está de braços cruzados, sentado no banco da igreja, esperando um crescimento que não chega, e não vai chegar.
porque eu preciso pagar o preço, cada um de nós precisa pagar o preço. Que preço é esse? O compromisso de buscar. Responda, não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Durante a semana, quantas vezes você abre a Bíblia para ler? Quanto tempo na tua semana você para orar e conversar com Deus? Muitas pessoas fazem isso mediocremente, não fazem nada. Então, assim, existe a minha parcela. Para eu crescer, eu preciso buscar mais a Deus, ser mais fervoroso na oração, me comprometer com, não estou nem falando igreja, mas me comprometer com Cristo, em buscá-lo. E aí sim entra a igreja, porque a igreja é uma forma de nós juntos, como irmãos, um fortalecer o outro e juntos crescermos. Mas qual que é a minha atitude? O que eu tenho feito? Eu preciso dar os meus passos. Responda para você. Você tem vivido como alguém a quem Cristo habita? Você tem vivido demonstrando realmente que Cristo habita em você? A sua esperança tem sustentado você na caminhada de fé? Seu sofrimento, sua fidelidade a Deus? Você está ajudando outras pessoas a conhecer a Jesus? A quem sabe amadurecer na fé? Que a gente possa viver a cada dia à luz dessa gloriosa verdade. Cristo em você, a esperança da glória. Uma esperança que não está distante, que não está longe, mas ela habita em mim, ela habita em você. Precisamos fazer essa esperança conhecida, precisamos fazer essa esperança real na vida das pessoas. Eu preciso me comprometer. Que você possa bater no peito e dizer: eu me comprometo, eu quero dar passos para isso. E desde domingo, então, nós começamos a disponibilizar, panfletos para você levar para as pessoas. Eu não sei como é que eu chego nas pessoas e falo. Você pode entregar um panfleto. Fala, que a mensagem desse panfleto, leia, né? Tem que ler também, né? Que a mensagem desse panfleto é que faça diferença na tua vida. Para aqueles que têm dificuldade em falar. Instrumentos nós temos, né? Ferramentas nós temos. A gente só precisa ir para a guerra. A gente só precisa cumprir a missão, fazer o nosso papel. Se Cristo está em você, você carrega uma esperança eterna. Se Cristo mora no teu coração, você carrega uma esperança eterna. Então pegue isso e leve à frente, leve adiante. Quanto mais você leva o Evangelho para frente, mais você atinge a maturidade, você cresce e mais pessoas passam a conhecer essa esperança. Uma esperança que eles lá fora não sabem, não conhecem. Você conhece e você não pode guardar para você. Você precisa levar adiante. Vamos ficar em pé, vamos orar. E eu quero que você depois pegue aqui, se quiser, nós temos mais. Mas que você assuma esse compromisso de: eu vou levar Cristo para as pessoas. Essa esperança que eu tenho no meu coração, ela não pode morrer comigo, ela precisa ir adiante. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa reflexão dessa tarde. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado de uma maneira muito especial. E somos gratos a Ti por isso, Senhor, e eu te peço, Pai, que o Senhor guie os nossos passos. Guie os nossos passos para que a gente possa vencer, ó Deus, para que nós possamos crescer em maturidade, crescer em entendimento da Tua Palavra. Senhor, incomoda o nosso coração para que a gente possa dedicar mais tempo a Ti, Senhor. Incomoda a gente, Deus,
Nos leva, Senhor, a abandonar o pecado e buscar mais a Tua palavra. Nos leva a sermos cristãos, ó Deus, que fazem diferença na vida de pessoas. Deus, eu clamo, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, todos aqueles que fazem parte, frequentam esse lugar. Deus, eu quero abençoar cada um aqui, Senhor, e pedir, leva-os, ó Deus, para viver uma vida diferente a cada dia, que nós a cada dia possamos viver mais da Tua presença, que a cada dia nós possamos viver mais junto de Ti, Senhor, e que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas. Abençoa-nos, ó Deus, guarda os nossos passos e nos ajuda a caminhar e a vencer, ó Deus. Guia-nos, essa é a minha oração, agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em cada um de nós. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, abençoe todos os irmãos, aqueles que não puderam vir, e que o Senhor esteja presente durante toda essa semana, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.